O Senhor que está em nós, a gente acaba expressando o nosso próprio espírito humano. E o espírito humano expressa a sua sabedoria humana, o seu entendimento humano. E isso realmente não edifica a igreja, não traz nenhuma edificação para os irmãos e muitas vezes traz até esfriamento, né? E quando a gente cantou esse outro aí que diz assim, não voltaremos atrás, quantos dos nossos amados irmãos já cantaram esse hino, né? Quantos irmãos já cantaram esse hino? Né? E aí chega, não voltaremos atrás, para frente e vamos, mas é como se estivesse andando de ré. Senhor Jesus, é para frente e vamos, mas andando de ré, retrocedendo, já com o pé lá fora, né? Senhor Jesus, mas nós precisamos ter certeza com convicção de fé, que os bem-aventurados são aqueles que permanecem. E o Senhor falou em Mateus 24, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim. Mas quando ele diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, é sobre o quê? Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, um bocado de situação que ia se levantar, mas ia existir alguém que ia permanecer até o fim. Então, não é permanecer até o fim sem nada acontecer, não. Vai acontecer. Mas você precisa permanecer até o fim. Amém. Então vai acontecer rumores de guerra, pessoas, irmãos lutando contra irmãos, nação contra reino, terremoto em vários lugares, muitas coisas vão acontecer, mas você precisa estar lá, amém, permanecendo, né? Sendo perseverando. Esse realmente é o que vai ser salvo. Amém. Então é uma luta para nós hoje estar na igreja. Não é fácil. Né? Se fosse fácil, isso aqui estaria cheio, né? O nosso local estaria cheio. Como é difícil estar, então não está cheio. Tem irmãos numa hora dessa que estão em suas casas. Quando é amanhã tem uma desculpa para dar. Não fui porque tal coisa, né? Senhor Jesus, sempre tem uma desculpa. Então é o velho homem que está atuando. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi, não fiz pecar. Então o velho homem procura desculpa. No novo homem, não, eu não estava me sentindo bem, não foi questão de tal, por isso eu não fui. Então no novo homem você não vai procurar, você vai falar a verdade. Porque tudo que Jesus nos ensinou, ele diz assim, em verdade te digo. Ele nunca falou outra coisa, sempre falava a verdade. E nós hoje temos a verdade expressa na Bíblia, né? E que precisa hoje ser exercitada pelo Espírito. Amém. Mas graças a Deus por cada irmão, né? Que permanece na igreja. Que todos nós passamos por lutas. Ninguém aqui está escapa. E até o Senhor voltar, nós vamos passar por lutas maiores. Mas se nós não estiver sendo aperfeiçoados agora nas pequenas, quando chegar às grandes, você não suporta. Senhor Jesus. Então nós precisamos suportar com perseverança as aflições, né? É assim que a Bíblia diz. Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais um dia, mais uma comunhão. É um dia, Senhor, de luta, de provas, mas também de vitória. Porque nós temos o Senhor em nós, que é a esperança da glória. É o Senhor que nos faz andar sobre as águas, sobre a situação, sobre os lugares altos. Porque o Senhor está à nossa frente, o Senhor está nos chamando para segui-lo. Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito, por ter nos dado o seu combustível, por meio da sua palavra. Hoje nós temos uma direção, nós não corremos sem meta, nós temos uma meta. Nossa meta é reinar com o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma comunhão. Que amanhã possamos estar juntos, no mesmo Espírito, com a mesma convicção de fé, mesma esperança. Nós vamos estar juntos, unânime, inabalável, até a volta do Senhor. Isso nessa noite reina em cada um de nós, reina, Senhor, nessa comunhão. Senhor, nos governe, que a nossa mente possa estar de fato nas coisas celestiais, pensando nas coisas lá do alto e buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Na quarta-feira nós tivemos aqui uma comunhão, reunião de oração,
E a gente cantou justamente esse hino que as irmãs cantaram agora, né? Senhor Jesus, que não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Basta apenas confiar. Senhor Jesus. Então, muitas vezes a gente fica rodeando a terra, né? E o tempo está passando. E quanto mais tempo passa, mais você envelhece. E é como se não estivesse saindo do lugar. Rodeando a terra, né? Senhor Jesus. Mas o Senhor nos chamou para entrar no Santo do Santo e ter comunhão com Ele face a face. Não foi para ficar rodeando, procurando coisa, né? Olhando para a situação, para a construção do templo. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para tomar posse de uma herança, né? De uma terra que manda leite e mel. Senhor Jesus, o Senhor nos colocou na igreja. E como igreja, que a gente sabe que não é casa, a igreja somos nós, então nós precisamos andar e prosseguir. Prosseguir para o alvo. Então a igreja tem um alvo que é alcançar os céus, os limites, né? Senhor Jesus. Então graças ao Senhor. Na quarta-feira, ali na quinta-feira, na comunhão na Serradinha, o irmão Jefferson ele trouxe uma palavra, eu queria até mesmo compartilhar de novo essa mesma palavra, que é em Mateus 24, só que eu vou começar a ler do versículo 1, Senhor Jesus. Do versículo 1, e é justamente isso que eu estou mostrando para os irmãos, que a gente muitas vezes está cantando algo, mas quando chega às lutas, às provas, a gente não suporta, né? E acaba decaindo. Mas nós temos um Senhor que realmente tem nos dado garantia de vida, né? Senhor Jesus. Então, no versículo 1 de Mateus 24, fala que tendo Jesus, né? Senhor Jesus, que é o sermão profético, e a destruição do templo, né? E tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Senhor Jesus. Então os discípulos queriam mostrar o que ao Senhor? O que é que nós temos para mostrar ao Senhor, né? Se ele já sabe de tudo, vê tudo, antes de você ver alguma coisa, ele já viu. Mas os discípulos, eles achavam que estava no direito de mostrar alguma coisa para o Senhor. Assim como nós hoje, né? Senhor, você está vendo, né? A situação que eu estou passando, por que isso e por que aquilo. Não precisa nem de a gente dizer. O Senhor sabe, né? Senhor Jesus, quando o Senhor perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas, né? Por 3 vezes, ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas. Então, o Senhor sabe de todas as coisas. Não precisa nem a gente ficar mostrando alguma coisa para ele, porque ele já sabe. Senhor Jesus. Então, ele, porém, lhes disse, né? Não vejo tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Senhor Jesus. Então, as coisas físicas, aquilo que a gente busca hoje, são coisas passageiras, né, que vão, de fato, um dia se acabar. Não são coisas permanentes, né? Não permanecem para sempre. Mas o que o Senhor quer nos mostrar, o que Ele tem dado a nós, que é a vida dele, essa vida permanece. Amém. Senhor Jesus. Amém. E nós não podemos hoje viver a nossa própria vida, fazendo as nossas próprias vontades e achando que somos capazes de alguma coisa, né? Como nós temos desfrutado aqui, e nós não temos nenhuma capacidade, nenhuma suficiência, porque a que temos vem do Senhor. Amém. Tudo que o homem tem, ela vem de Deus, o qual, diz assim, nos habilitou para sermos ministros, né? Não nos habilitou para outra coisa. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ainda disse, não da letra, mas do Espírito. O que nós precisamos hoje é ministrar Espírito e vida aos irmãos. E a gente sabe que muitas vezes expressar o Espírito e vida, muitas vezes até você calada, você expressa isso. Não precisa nem falar. Só que o Senhor diz assim, abre bem a tua boca, né? Que eu encherei. Senhor Jesus. Mas mesmo assim, se a gente tiver com a nossa mente conectada com as coisas lá do alto, como o apóstolo Paulo falou, né? Buscar e pensar nas coisas lá do alto, certamente, mesmo você calado, você vai expressar o Senhor, o seu sentimento, né? Como a gente sempre disse por aqui, que Eliseu, ele passava na casa de uma mulher, todo dia ele passava lá, ou uma vez por ano, sempre tinha uma época que ele passava.
E ele passava lá, ela dava água para ela lavar os pés, ele sentava na mesa, se alimentava e ia embora e não falava uma palavra. Senhor Jesus. Amém. Mas ela viu que ali era um homem de Deus. Então chegou um tempo que ela disse, aquele homem é um homem de Deus. Ele sempre passa aqui e agora eu vejo que ele de fato é um homem de Deus. Vou fazer aqui nessa casa um quarto, nos lugares altos, né? Que é o melhor lugar. E lá vou colocar uma cama, o que ele necessita, né? No caso, se fosse nós hoje, botava uma televisão, botava uma mesinha, uma cômoda, né? Então, mobiliou aquele quarto, disse, toda vez que esse homem de Deus passar aqui, ele vai se hospedar e vai ficar nesse quarto. E diz, o quarto era os lugares mais altos, né? Lugares altos, quer dizer, o melhor lugar da casa. Ela ofereceu para aquele homem de Deus. E aquele homem não falava uma palavra, mas ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Amém. Muitas vezes, por nós falar muitas coisas, as pessoas nem vê Deus, vê o homem natural, né? Mas se você se manter calado só com a expressão da vida, você ali está expressando também Deus. Senhor Jesus. Amém. Então é necessário que a gente tenha isso no nosso coração. Que se não vai falar Deus para as pessoas, mantenha-se calado, né? E aí Deus se expressa por si só. Amém. Senhor Jesus. Muitas situações se levantam na igreja porque muitas vezes nós somos faladores demais. Lá fora fala demais, na igreja não fala nada. E nós precisamos desfrutar do Senhor na igreja. Amém. Aprender, o Senhor disse, vinde a mim todos que são cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Mas ele diz assim, e aprendam de mim. E o Senhor tem um lugar onde que ele quer ensinar. Sempre que ele ensinar os seus discípulos, ele levava a um lugar e lá instruía os seus discípulos. E Deus quer instruir cada um de nós na igreja. Amém. E se nós hoje instruídos na igreja, certamente vamos falar dele lá fora. Mas se não temos nenhuma instrução na igreja, vamos estar falando da vida dos irmãos lá fora. Ou de nós mesmos, expressando nós mesmos. E isso traz danificação, não traz edificação. Quantas pessoas, né, se dá o tempo, perde seu tempo falando de A e de B, né? Enquanto o Senhor está ali. Que doido que alguém fale dele para as pessoas, né? Mas ali a gente fica falando, você viu fulano, né? Você viu ciclano, você viu o que ele fez? Quem fez todas as coisas foi Deus. Muitos filhos de Deus, tudo que acontece de ruim é obra do diabo. Então, não, tudo é Deus. Deus fez todas as coisas. O inimigo de Deus não faz nada. Ele faz, o trabalho dele é destruir, não é de construir. Senhor Jesus, ele só quer destruir a vida das pessoas, destruir o que Deus criou. Mas eis-nos aqui, para com o espírito forte, né, combater todas as artimanhas do inimigo. Senhor Jesus. Então, ainda continuando no versículo 3, diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, lhe pediram, né, diz-nos, quando sucederá essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação do século. Aí o Senhor começou a mostrar a ele, tudo que ia acontecer, né, e ele lhe respondeu, veja que ninguém vos engane. Senhor Jesus, esse é o primeiro princípio, né? O mandamento, né, que o Senhor está passando, ensinamento para os seus discípulos, é para que os discípulos sejam vigilantes, sóbrios, a todo tempo, para não ser enganados. Então, nós temos um enganador, que é o inimigo de Deus, né? Que pode usar também pessoas para nos enganar. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos ser usados por Deus, não pelo inimigo. Senhor Jesus. Então, cuidado para que ninguém vos engane. E esse ninguém pode ser qualquer um, né? Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra. Senhor Jesus, quem aqui já ouviu, né? Guerra todo dia está acontecendo e a gente ouve todos os dias. Aí o Senhor vem mostrando que certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Veja que não vos assusteis, porque é necessário. As coisas que estão acontecendo, o que acontece, até mesmo no nosso meio, é necessário. Amém. Senhor Jesus, diz porque é necessário. Senhor Jesus. Amém. Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. E aí nós sabemos que o fim é bem pior, né? Senhor Jesus. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino.
e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9 diz: então sereis atribulados e vos matarão. Senhor Jesus, sereis atribulados e vos matarão. E o irmão Jefinho lhe mostrou na serradinha que essa morte pode ser física, pode ser também morte espiritual. Senhor Jesus. Então, tem pessoas fisicamente vivas, mas morto, apagado, sem fogo, né? Espiritualmente. Senhor Jesus. Então, precisamos ser vigilantes e sóbrio a todo tempo, para não deixar cair nessa situação. Porque um carvão queimado, né? Um carvão queimado, depois que você apaga ele, você apaga com água, né? Para você voltar a acender ele de novo, é muito difícil. Ele tem que ir para o sol quente, para secar, ficar bem sequinho, para depois você voltar aí, tacar fogo nele e ele pegar. Então ele precisa de calor, seja o que for, ele precisa de um calor para ele ficar seco, para poder voltar a queimar de novo. Então é muito difícil um filho de Deus se alimentar da palavra de Deus, ganhar conhecimento de Deus e se afastar da presença de Deus, dificilmente retornará. É isso que o apóstolo fala ali em Hebreus, né? Capítulo 6. Então dificilmente ele retornará. Não é impossível, porque para Deus não é impossível, mas ele diz dificilmente retornará. Senhor Jesus. Aí diz assim: nesse tempo hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu acredito que os irmãos já ouviram isso de irmãos, né? Esse mesmo sentimento de ódio, né? Senhor Jesus, não fala dos irmãos com amor, mas muitas vezes expressa ódio. Senhor Jesus. E isso realmente a gente não vamos acostumar com isso, porque o Senhor diz que é necessário que essas coisas aconteçam, né? Senhor Jesus. Então precisamos dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, para a gente não cair nos mesmos erros dos outros. O que nós precisamos é seguir em frente. Então, quando eu ouvi esse tipo de coisa, não é para você se afastar, porque eu não vi isso, porque eu não estou vendo isso, não, por causa disso eu vou me afastar, vai cair no mesmo erro. Então, você é santa, continue se santificando mais. Porque o sujo se suja mais. O limpo precisa continuar sendo limpo, porque o imundo vai continuar sendo imundo. Então, não é porque alguém praticou algum ato de injustiça que eu vou me afastar da igreja ou da comunhão dos irmãos, porque uma pessoa fez isso, ou 10 fez isso, mas tem 3 ali que não está fazendo isso. Senhor Jesus, o que nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso permanecer. Porque nós cantamos aqui permanecer, de Deus as riquezas receber, mas quer receber riqueza, mas não quer permanecer depois, quando passa pela prova. Senhor Jesus. Então nós precisamos passar pela prova e dando glória a Deus. Então muitos vão fazer isso, né? Aí levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, aqui é a questão. Senhor Jesus. E por se multiplicar, versículo 11, Senhor, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu estava falando com o irmão Jefinho na vinda da roça, né? Você está vendo essas roças como estão aqui? Aí lá na frente você vai perguntar: como foi a sua roça? Perdi quase toda, mas não foi toda. Alguma coisa sobrou. Senhor Jesus. Talvez muitos percam quase toda a sua plantação, mas não perde tudo. Alguma coisa fica. Então o amor aqui de quase todos, mas não foi todos. Por isso o Senhor diz assim: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Mas assim, quem comigo não se ajunta, se espalha. Então nós precisamos estar unidos com o Senhor. E unidos com o Senhor nós somos mais fortes. E certamente nós vamos também estar unidos com os irmãos. Senhor Jesus, esse é o nosso foco. É estar buscando essa comunhão com os irmãos, mas não para falar uns dos outros, mas para falar do Senhor. Porque o Senhor é quem nos fortalece. Se eu falar do Senhor para Jefinho, certamente ele vai ficar forte, né? Mas se eu for falar de irmã Ivone, de algum irmão,
que geralmente a gente sabe, muitas vezes se depara até falando, mas muitas vezes não é falando mal da pessoa, né? Mas sim procurando uma forma de como ajudar a pessoa e precisamos até vigiar em cima disso, porque até para a gente falar de uma pessoa com sentimento de ajudar aquela pessoa, a gente precisa estar vigiando, porque existe a linha cruzada, né, telefone sem fio, que às vezes tem alguém que não entende o significado que a gente está falando, e aí distorce tudo e leva só a parte negativa. Estava falando isso de você, porque o diabo se aproveita do que você sente. Aí quando você fala, ele se aproveita e vai levar ao recado. Mas nós temos o Senhor que está nos ensinando. Então a palavra que nos esclarece sobre todas as coisas. E essa palavra, ela não está longe de nós, né? A Bíblia diz que ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então essa palavra da fé que nós pregamos está no nosso coração. E ela precisa realmente trazer realidade para nós, clareza, né? Senhor Jesus. Então aquele porém, o versículo 13 diz, aquele porém que perseverar. Então fala aqui de um bocado de situação que vai acontecer e é necessário acontecer, mas depois de aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não é fácil. Não é fácil. Para quem não está passando por nada, aí é fácil. Mas para quem está passando é difícil. Então nós muitas vezes, talvez hoje eu não passei por situação nenhuma. Então eu estou aqui. Mas alguém passou por alguma situação e não está. Então para mim é fácil dizer assim, não veio porque não quis. Não veio porque não quis. A gente não sabe. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Senhor Jesus. Mas o Senhor veio para que todos tenham vida. Amém. E é isso que nós precisamos nos apegar com a vida, né? A vida realmente ela vence toda fraqueza, morte, dor, todas as coisas. O versículo 14, será pregado esse evangelho do reino por testemunho para todas as nações, então virá o fim. Em Salvador tem uma tal de uma igreja que se chama Igreja do Bonfim, né? Só que de Bonfim lá não tem nada, a gente sabe que o fim dela é péssimo, né? Vai cair, vai desmoronar. Então o fim é Cristo, né? O nosso fim hoje é Cristo, Senhor Jesus. Então tudo começa nele e tudo termina nele. Por isso ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então o fim de todas as coisas é Cristo, Senhor Jesus. Então o Senhor realmente está em cada um de nós. Vamos ver Daniel 7, 13 e 14. Treze e 14. Senhor Jesus. O versículo 13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, para que o povo, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Senhor Jesus, esse é o nosso Deus, que tem realmente um domínio sobre todas as coisas. Então tudo está na mão do Senhor, tudo precisa realmente ser, nós precisamos ser dependentes dele em todas as coisas. Senhor Jesus. Aí Daniel lhe conta, quanto a mim, Senhor Jesus, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Senhor Jesus. Então, a visão que nós hoje temos de nós mesmos só nos perturba, né? Mas a visão que você tem do Espírito, ela nos alegra. Senhor Jesus. E nós precisamos nos alegrar no Senhor, que é o Espírito que está em nosso espírito.
Então esse espírito que nós recebemos não é de covardia. E muitas vezes a gente vê irmãos com covardia, se deixando levar pelas coisas, circunstâncias da vida, né? Pelos falares inúteis, né? Muitas vezes a gente lê aquela palavra, não ter partidarismo, muitas vezes a gente tem, não usar de vanglória, muitas vezes a gente se gloria das coisas. Senhor Jesus, e só o Senhor mesmo para cuidar de nós. Amém. Só o Senhor mesmo para fazer realmente com que nós tomemos o caminho correto, né? E viva essa vida de perseverança, né? Com mais encargo. Senhor Jesus. Apocalipse 1:7 também, ele fala dessa mesma palavra. Senhor Jesus. 1:7. O versículo 6 primeiro diz assim: e nos constituiu reino de sacerdote, né? Para o seu Deus e Pai. Senhor Jesus, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso também está em Apocalipse, né? Está em Mateus. Senhor Jesus, que ele vai ser como, vai aparecer nos ares como um relâmpago, né? De este a oeste, né? Todo olho verá e se lamentarão. Então as pessoas vão se lamentar. Aqueles realmente que retrocederam, que fizeram algo que abominável, né? Que desagradou o Senhor, ou se arrependeram tarde demais, vão se lamentar. E aqui diz assim: eles que vêm com as nuvens, e todo olho verá, até quanto, né, o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e certamente amém. Aí o versículo 8 diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então não há saída para nós, não há uma porta de escape, como a gente falou aqui na quarta-feira, na nossa comunhão, né? O casamento é o navio, né, que Noé fabricou e que Deus fechou a porta. Você entra nele e não tem mais saída, a não ser que um morra. Senhor Jesus, tá ligado o homem está ligado ao marido enquanto ele viver. Senhor Jesus. Então o homem está ligado à sua esposa enquanto ela viver. Senhor Jesus. Graças a Deus pela correção. Então nós hoje precisamos ter essa convicção que não tem mais saída. Então o Senhor, ele é o que? O noivo da noiva, né? A igreja é a noiva do Cordeiro. E um dia vai haver um casamento. Amém. Mas para haver casamento tem que ter uma preparação. A noiva não se casa de qualquer jeito. Eu acredito que os irmãos que estão aí querem receber uma bênção, porque casados já são, mas é uma bênção, eu acredito que vai ter uma preparação. Não vai ser só chegar lá, descabelado, sem fazer a maquiagem, sem fazer nada, né? E vai ter uma preparação. Senhor Jesus. Então, todos nós precisamos nos preparar. E isso que nós estamos fazendo hoje, no nosso dia a dia, nossos cultos, nossas comunhões, é uma preparação. Um dia que você falte nos cultos, é um dia que você não se preparou. Alguma bordagem das suas vestes não foram bordadas naquele dia. Então, até o Senhor voltar, nossas vestes estão sendo bordadas. Então, se muitos irmãos comparecem, mas eu não compareço, então as minhas vestes não vão ser bordadas naquele dia. Então, nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso que as minhas vestes sejam bordadas, né, preparadas, dia após dia. Senhor Jesus. Amém. Então, graças a Deus, né, pela igreja, pelas palavras que o Senhor tem falado ao seu povo, né? E o Senhor advertiu aqui os seus discípulos tudo que ia acontecer. E o Senhor nos adverte a cada um de nós tudo que vai acontecer. Mas muitas vezes é como se nossos ouvidos estão tampados, ou da corceira, né, que não quer ouvir. Senhor Jesus. Porque existe outro espírito que não quer que a gente realmente pratique isso. Mas o Espírito de Deus, de fato, ele não desiste de nós. Ele quer te levar e te carregar até o fim. Amém, amém. Então hoje nós precisamos dizer: Senhor, obrigado pela sua insistência, né? Amém. Porque o Senhor insiste em nos fazer reinar. Amém. Então Deus insiste em cada um de nós.
Se o Senhor tivesse o mesmo encargo que eu tenho, já tinha desistido de tudo, né? Mas o encargo do Senhor é superior. Ele disse que ele vai levar a sua igreja e ele vai levar. Senhor Jesus. E o inimigo não tem poder sobre nenhum de nós. 2 Timóteo 3. O Senhor insiste em nos fazer reinar. 3, versículo 1. Senhor Jesus. Amém. Pode ler. Sabe, porém, isso. Nos Sim. últimos dias sobrevirão Tempos. difíceis. Sim. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Isso é quando o Senhor realmente nos coloca à prova, né? E até a gente estava falando na Serradinha da Comunhão, questão do jogo, né? Das coisas que são soltadas, né? Senhor Jesus, que a pessoa disse: patrão, hoje eu vou sair mais cedo porque eu vou assistir o jogo da Copa, né? E o patrão pergunta: você é jogador? Não é gandula, né? Você é isso, você é aquilo? Não. Então você vai, pode ir. Agora você vai receber seu dinheiro de Neymar, de qualquer outra pessoa, meu não. Porque se você, já que você está largando os seus compromissos para ir para essas coisas, então você vai receber seu dinheiro para lá. Isso aqui é amigo de prazeres, né? Larga tudo por causa dessas coisas. Eu quero, eu posso e eu vou. Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Muitos filhos de Deus têm essa mesma atitude. Se a comunhão está acontecendo, mas existe essas coisas, e eu quero tanto, você abandona o Senhor e vai. Então é mais amigo do prazer do que de Deus. O seu prazer é estar naquele lugar. O seu prazer é fazer aquilo. O seu prazer é estar demonstrando aquela situação. Então se torna-se mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então não toma a cruz, não nega-se a si mesmo. Senhor Jesus. E muitas vezes a gente fica dizendo: tomar a cruz e seguir o Senhor, tomar a cruz e seguir o Senhor. Mas quando vem essa situação, a gente não toma. Senhor Jesus é egoísta, né? Senhor Jesus. E muitas vezes a gente somos muito jactanciosos também. E nós precisamos de fato se voltar ao Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, né? O Senhor realmente ele é compassivo para cada um de nós. Ainda no versículo 10, né? 10 e 11. Que diz assim: tu, porém, né, tens seguido de perto os meus ensinos, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, né, o apóstolo Paulo falando, Senhor Jesus, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, né, que variadas perseguições tenho suportado. De todas entretanto, me livrou o Senhor. Então, por tudo que o homem de Deus ele vai passar, pode ter certeza, o Senhor vai nos livrar. Mas por que a gente muitas vezes não faz isso, né? Quando vem o primeiro sofrimento, o primeiro acontecimento, a gente de fato já acha que o Senhor não está presente, né? O Senhor ele não é comigo, ele não está cuidando de mim, mas o Senhor cuida de todas as coisas. E ele diz que não deixa que nada além das nossas forças recaia sobre nós. Senhor Jesus. Aí ele diz que o Senhor de todas as coisas ele livrou. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Senhor Jesus. Então o Senhor ele passou por muitas lutas, muitas provas, né, muita situação, mas ele saiu vencendo e para vencer. Amém. E ele diz que a igreja, né, nós nele somos mais que vencedores. Mas se nós se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvir as nossas amizades humanas, né,
e não consultar o Espírito, né? Sim. Nós vamos cair nos mesmos erros daqueles perseguidores do Senhor, né? Verdade. Vamos se deparar fazendo as mesmas obras malignas, né? Que desagradam a Deus. Sim. Fazendo coisas que só agradam nós mesmos. Muitas vezes a gente faz coisas erradas achando que estão certas, né? E isso realmente é o que magoa o coração de Deus. Porque Ele tem falado tantas palavras para nós. Quantas mensagens, né? E repetidas vezes. Ele diz assim, repetidas vezes eu tenho falado os meus ensinos, né? E a gente não coloca em prática. Então, se o Senhor realmente tem dado o Espírito, né? Esse Espírito é composto de sabedoria, né? De amor, de perseverança e longanimidade. Então, nós precisamos usar esse Espírito. E principalmente o de sabedoria, para a gente saber como falar as palavras, né? Exatas, para não trazer assim mágoa, né? No coração dos irmãos. Sim. Para que haja realmente harmonia. Então Deus ele realmente cuida de cada um de nós. Senhor Jesus, Amém. eu vou só ler mais um versículo, que é Atos 14, versículo 8. Com o Senhor Jesus. Amém. São tantas palavras que o Senhor tem falado para os seus discípulos, e hoje os discípulos do Senhor somos nós. Amém. E nós precisamos dizer, Senhor, eu não consigo praticar, mas eu quero praticar, né? Sim. E muitas vezes a gente não consegue e nem quer. Aí fica difícil. Atos 14, 8. Então, mesmo que eu não consiga, eu preciso dizer, Senhor, eu não consigo, mas eu quero praticar. Senhor Jesus, e a Bíblia diz que querer é poder, né? Quando a gente quer, a gente pode. Senhor Jesus. O versículo 8 de Atos diz assim, em Listra, né? Costumava estar ausente, Senhor Jesus, assentado, né? Certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Isso aqui é muito triste, né? Mostra realmente o poder de Deus sobre uma pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele estava cheio do poder de Deus. Amém. E todos nós que se dedicar à obra, né, do Senhor, esse poder também recai sobre cada um de nós. Talvez você ore em alguém e esse alguém seja curado, mas não é visível para todo mundo ver. Senhor Jesus, mas a cura ele recebeu. Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui, como ele estava naquela batalha, era necessário ele fazer a obra e que as pessoas pudessem ver. E dessa maneira as pessoas se convertiam, né? Se voltavam ao falar de Deus. Esse homem, desde o seu nascimento, que ele não podia andar. Aí assim, esse homem ouviu falar, Paulo, né? Senhor Jesus. E fixando, ouviu falar. Paulo fixando nele os olhos e vendo que possuía fé. Então ele não andava, mas ele tinha fé para ser curado. Disse-lhe em alta voz, né? O apóstolo falando, né? Disse em alta voz, apruma-te, né? Quer dizer, ergue-te de pé. Senhor Jesus, apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. E quando a multidão viram o que Paulo fez, gritaram em línguas licaônicas, né? Dizendo, os deuses em forma de homem baixaram até nós, Senhor Jesus. Aqui ele diz o Deus, ele baixou em forma de homem, quer dizer, ele viu Deus em Paulo, né? Ele viu Deus no apóstolo, Senhor Jesus. Mas o Deus em forma de homem baixou até nós. Então esse Deus não mudou. Talvez o nosso comportamento mudou. A nossa forma de servir mudou, mas Deus continua sendo o mesmo. Amém. Se nós, de fato, se voltar realmente à presença de Deus, certamente o Senhor vai ser o mesmo. Ele vai também levar as pessoas a ver Deus em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. E as pessoas precisam ver isso em nós. Então, assim, quando a multidão, né, viram o que Paulo fez, gritaram, Senhor Jesus, na sua língua lá, né, caônica, dizendo, os deuses em forma, né, de homem baixaram até nós.
Então que o Senhor realmente baixe até nós, né? E nos leve de fato a fazer a sua vontade. Ter mais consagração, jejum e oração. E a gente falou da Serradinha que as irmãs já desde já comecem a se consagrar, a estar orando para o retiro que a gente vai ter. Senhor Jesus, para que as pessoas que forem a essa comunhão não seja da mesma forma que das outras vezes. Que a gente fez sem orava uma semana na Jabiri. E aquela oração superficial, né? Mas precisamos ser mais profundo. Precisamos realmente dizer, Senhor, nós queremos ir para esses lugares, mas queremos trazer as nossas mãos cheias. Não queremos ir e só voltar com a nossa alma alegre, né? A nossa alma chega borbulhando. Eita, não quero perder mais. Não tem igual. Isso é da alma. Mas quando a semana passa, a gente vê um dizendo uma coisinha que não gostou daquilo. A gente vê outro dizer que não gostou daquilo. Isso não é do Espírito. Do Espírito é quando a gente não vê nada, só vê Cristo. Para mim estava perfeito, né? Se todos fizerem assim, estava perfeito, certamente, aí é do Espírito. Mas quando a gente vê fantasma, né? Aí não é do Espírito. Senhor Jesus, então que o Senhor realmente abra os nossos olhos, coloque no nosso coração o sentimento de nos consagrar mais, está orando mais em favor disso. Desde já nessa comunhão, eu vou pedir que os irmãos já comecem a orar, para que tudo de fato ocorra debaixo da soberania de Deus. Eu vou até depois falar com o Jefinho, com os demais irmãos, para domingo que vem a gente está saindo para ir em Lagarto, para a gente ver a chácara, né, e já fechar o negócio, para que desde já comece a dizer, Senhor, é aquele lugar. E o Senhor já desde já coloca ali os teus anjos, né, vai trabalhando até mesmo no coração do homem, né, do dono, para que o preço não caiba no nosso bolso, caiba no nosso orçamento. Então o Senhor sabe da condição de cada um e Ele vai fazer o melhor para nós. Amém? Amém? Então vamos ser perseverantes, vamos realmente ser unânime com o Senhor, ouvir as suas palavras e quando a gente vê que está fora dela, se voltar ao Espírito, né, e orar, como a Bíblia diz, voltar-se ao Espírito e orar, porque nós somos realmente complicados. O homem é complicado, né? Mas Deus veio para descomplicar o homem. Deus veio para nos salvar, nos libertar e nos curar. Então não aceitamos mais nenhum tipo de enfermidade, de coisas realmente que perturbem a nossa comunhão com os irmãos e a nossa comunhão com Deus. Porque Deus, Ele é amor. E esse Deus que é amor está em nós. Então nosso encargo hoje é amar os irmãos. Não importa a sua situação, não importa a condição, mas nós precisamos ter um coração de amar os irmãos. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém? Eu estava comentando aqui, né? Parece que o pastor estava ouvindo a cada boca lá em casa. Desde ontem, né? Ontem eu estava falando com a minha cliente, né, a respeito sobre, né, a guerra, falando, né? A gente vê que a Bíblia está se cumprindo, né? Então, quem vai analisar, né, que os tempos estão chegando. Sim. Guerra, a gente vê enfermidades, né? A gente vê aí nas questões da seca, às vezes muitas vezes fome. Então, tudo é bíblico. Aí ela falando, pior que é mesmo, viu? Quando foi hoje, né, eu estava ali conversando também com o Ned, aí chegou uma visita. Então, essa visita chegou para entregar o convite e falou assim, né? Geralmente ele chega e entrega um convite, não. Esse convite aqui, eu não sei se você sabe, né? Que virão dias melhores. Você sabe que nessa terra, você acredita que nessa terra vai vir dias melhores? Eu falei, não acredito não. Porque a Bíblia nos mostra que daqui para frente, né? É dessa forma. Então nós temos que estar preparados para o que está por vir. Aí ele falou assim, mas vai ser melhor, porque o Senhor ele vai melhorar a terra, aqui vai ser um paraíso. Aí eu falei, eu falei assim, né? Eu sei que vai vir a nova Jerusalém, aí sim, um novo céu, uma nova terra. E aí sim, agora. Aí ele falou assim, não, mas você leu o Pai Nosso? Eu falei, em forma de oração. Aí foi falando, né, depois dele. Eu acho que ele falou, então, só que depois falando, não sei o que, quando há várias religiões, cada um defende de uma forma, né?
Aí eu falei assim, então, né? Então eu gosto de ler a palavra. Então na palavra, aí sim. Com a palavra nós não seremos enganados. Então, eu defendo assim, né? Eu falei, eu sei que o Senhor ele vai vir e vai arrebatar. Vai ter um arrebatamento, ele falou. Mas ele vai vir arrebatar quem? Eu falei, os escolhidos, os que fazem a vontade dele. Os que vão ficar. Eu falei, os que vão ficar, antes de eu falar, ele já falou, né? Os que vão ficar, aqueles que vão herdar o paraíso. Foi, os que vão ficar, os que vão herdar o paraíso, então falar, né? Que vão herdar o paraíso. Mas é assim mesmo, né? Tchau, obrigada, eu falei assim, oxe, a coisa do paraíso de quem vai ficar, eu não quero sair. Aí ele disse, pois é, que ele quer ficar. Aí eu falei, oxe, muito bom comigo, eu sei que vai ficar pagando tribulação, vai haver vencedores no meio, porque é como se fosse o ouro, né? O ouro vai ser ali. Mas meu filho, posso ficar pagando tribulação, não quero não. Depois eu quero subir. Aí ele só falou isso que ia ser e pronto. Então, pra ele assim, né? Vai ser uma limpeza na terra e vai ser tudo perfeito. Aí eu falei, mas eu não quero subir, né? Quando eu não vou deixar ele descer. Amém. 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 Essa palavra aqui é, como o pastor João falou, e Amanda a intimidade aqui a respeito da fala de Jesus. Sim. Jesus ele começa a falar com seus discípulos uma palavra e realmente os religiosos eles vão se apoderar na terra. É verdade. Cautelai-vos para que ninguém vos engane. Ninguém. Eu estava ali, eu fui comprar não sei o que, eu cheguei e vi já eles passando, né? Aí eu entrei e falei, olha, você vai receber uma visita. E quando ele chegar, você já chama para orar. Quando chamar para orar, já sabe que quando não quer orar, porque você já sabe que não tem o Espírito. Né? Mas aí a palavra veio realmente falando aqui, Senhor Jesus. Amém. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos, Senhor Jesus, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E o outro versículo aqui que eu peguei foi, Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Senhor Jesus. Então nós vimos aqui, né, que Jesus ele fala a respeito dos primeiros sinais, né? É muito importante. Ele declara durante os últimos dias desta era, o engano religioso será volumoso na terra. É verdade. Note que se as primeiras palavras que Cristo dirigiu aos discípulos a respeito do tempo, do fim, foram acautelai-vos que ninguém vos engane. Senhor Jesus. Então, essa palavra aí é para nós. É para nós estar com muita cautela, apercebido, buscando diligentemente, né? Todos os dias estar examinando as Escrituras. Sim. Porque senão nós vamos ser enganados até pelos próprios da igreja, né? Vai ter gente dentro da igreja querendo distorcer aquilo que Deus ele tem falado para cada um de nós. Então, hoje a ordem é avançar para o reino que há de vir. E eu comecei a falar ali com a cliente, né? E eu falei porque a Bíblia fala que a nossa morada é lá no céu. É verdade. E lá ele fala que as ruas são de ouro, de cristal. Sim. Né? E não vai haver mais choro, nem morte. Então, o amor de muitos se esfriará, por quê? Por causa da mentira, Senhor Jesus. Verdade. Por causa de muitas coisas espantosas, falatórios inúteis, Senhor Jesus. Então nós precisamos estar muito apercebidos, porque vai ter muitas coisas, né, desrespeitosas até mesmo dentro da igreja. Né? Vai ter traição, né? Vai ter muitas coisas, fornicação, adultério, rebeldia contra Deus, vai ter imoralidade,
desrespeito, pornografia, Senhor Jesus, perversão sexual. Isso daí vai ser como nos dias de Noé. Verdade. Né? Muitos estavam despercebidos. Sim. E infelizmente, o que aconteceu? Né? O que aconteceu foi que aqueles que não deram crédito, estavam em rebeldia, não acreditaram na palavra de Deus, a palavra vinha sendo falada e eles não estavam nem aí. E hoje, se você ouve a palavra de Deus, dê mais crédito. Sim, Leia amém, mais. amém, leia mais. Para você não ser enganado nem ser enganado. Verdade. Porque nós temos que vigiar com quem também anda na nossa casa. Verdade. Se as pessoas que andam na nossa casa pessoas que trazem a inspiração de Deus, coisa de Deus, você continue orando por aquelas pessoas. Sim. E continue, né, falando de Jesus. Verdade. Mas se for pessoas negativas, você ora para que se afaste da sua casa. Verdade. Né? Porque hoje nós temos que estar acautelados. Sim. Né? Quando entra pessoas negativas na sua casa, ela começa a espalhar o veneno dentro da sua casa, e aí você começa a ser atingido. Seu filho, sua esposa, seu esposo, sua família começa a ser atingida. Verdade. Então nós precisamos acautelar. Amém. Estar sempre vigilantes, Amém. atentos. Amém. Né? Porque vai vir muitos religiosos, muitos falsos cristos, falsos crentes, falsos profetas, que se possível vai enganar nós mesmos. Verdade. Mas só que se nós estivermos firmados na palavra de Deus, Sim, revestido nós de Cristo. não vamos ser enganados. Verdade. Aquelas pessoas elas vai falar, mas a palavra delas não vai ter peso. Porque a palavra de Deus ela é mais poderosa. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Eu vou aqui, né? Esse capítulo de Mateus 24. E eu vejo que não é para o mundo, aqui é para a igreja, né? Sim. Esse é para despertar, né? Nos despertar, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. O versículo 10 diz assim: nesse tempo, muito há de se escandalizar, trair, odiar um aos outros, né? A gente vê que esse sinal ele está muito avançando. Verdade. Podem olhar. Né? Às vezes a gente quer ver, olhar para o mundo, mas não olhe para o mundo. Olhe para a igreja. Verdade. Ó Senhor Jesus. Sim. Então, diante dessa situação, precisamos, como diz o irmão, ser cauteloso em tudo. Verdade. Com quem anda em sua casa. Sim. Eu mesmo tenho a mania de orar, né? Quando uma pessoa, eu vou em sua casa, eu já apresento lá o Senhor. Né? Quando eu vou também, quando eu vou numa casa também, eu já apresento ao Senhor. Mas Amém. mesmo assim é Sim. sendo certo. É isso mesmo. Que terça-feira eu acho que vou certa, que eu recebi, que Sim, até hoje. hoje não estou boa. Nossa, Começou pela doutrina, a doutrina foi para sair de cada órgão do corpo. Senhor Jesus. Falando para a irmã Simone hoje, né? Senhor Jesus, mas o que a gente tem que fazer, né? Eu vi ali aquela parte ali do louvor que disse: não há nada que temer. Sim. Basta apenas Confiar. Amém. e nós temos crido, em quem nós temos crido. E seja que Ele é fiel Sim. para nos guardar até o dia final. Né? Amém. Agora só que nós temos que estar como irmãos todos, ser cauteloso em tudo. Amém. Às vezes nós ficamos relaxados com as pessoas e não podem, porque a Bíblia não diz. Verdade. É aqui quando o irmão mostrou aqui em 2 Timóteo 3, versículo 2, dizendo: pois os homens serão Egoístas. avarentos, Sim. jacticiosos, Sim. arrogantes, Sim. blasfemadores, né? Esse ponto aí. Então, o que é que nós temos que fazer hoje? Senhor Jesus, é vigiar. Amém. Quando a gente vai mesmo, nós precisamos confiar, porque o inimigo ele está vendo Verdade. quem é nós, Sim. quem é quem, né? Verdade. Então ele pode usar a pessoa para dificultar Sim. a vida da gente. Verdade. Então a vida do cristão não é fácil. Não é fácil. Não é fácil não, né? Não vai viver à vontade não, é luta. E a luta, e o inimigo é curioso. Enquanto mais você luta, é que ele ali parte para cima, mas em nome de Jesus Em nome de Jesus está derrotado. E aqui esse versículo 6 diz assim, olha: pois entre estes se
encontrará os que penetram sorrateiramente nas casas Sim. e consegue cativar, né? Sim. Como aqui, mulherzinhas, Sim. né, sobrecarregadas de pecado e conduzidas de várias paixões. Nossa, Senhor. Então, eu estou lendo um livro também que fala assim, sobre o jornalismo, que o inimigo é esse, né? Que ele vem, né? Verdade. É uma doença, o câncer ele está silencioso ali. Quando ele vai apresentar algum sinal, pode saber que ele já tomou Já se muita espalhou, parte é do verdade. corpo. Senhor Jesus. Irmão, nossa, esse livro é forte. Então, também o inimigo é assim, gente. Ele não vai de vem, não. Ele vem gente com um sorrisinho. Sutileza. Sim, bem falante. Então é melhor nós ir para a Bíblia vigiar. Senhor é do Senhor, nos Sim. ajuda e não nos deixa faltar. Amém. Né? Então é isso, irmão. Amém. A vida do cristão Lutas está por sendo fora, fácil. teimoso por E dentro. é como o irmão mostrou, dias difíceis verão. Verdade. Dias difíceis verão. E nós precisamos manter nossa fé. E eu digo outro, irmão, nós temos que estar unidos. Sim. Tem que ter união mais, unanimidade, porque senão não vence não. Verdade. Porque a fúria do inimigo ele está É grande, verdade. Senhor Jesus, tem Amém. que estar orando, Sim. né, pedindo o amor de Deus, Amém. para cuidar um dos outros, Amém. porque cada um tem as suas fraquezas e a alma um mais forte do que o outro, Sim. fazer como diz Paulo, né, aqueles que tiverem meio comam legumes, outros Verdade. comem as comidas fortes, Sim. mas é tempo de vigilância. Amém. E de amar e buscar o Senhor e vigiar, né? Verdade. Não está sendo fácil. As pessoas que gostam, que têm amizade e tudo. Sim. Esse versículo 6 é muito forte. Verdade. Cuidado com as amizades. Sim. Porque os homens, como diz homem, é mulher, tudo. É isso. Senhor Jesus. Amém. Amém. Falando cada dia para onde tem um sinal. Amém. Eu recebi um convite, esses dias eu estava saindo do trabalho e minha irmã veio para mim, paz do Senhor, queria muito te convidar para uma comunhão na minha casa, você vai? Eu falei, vou orar ao Senhor e te dou a resposta, né? Só que o nosso horário não bateu, o horário da comunhão lá não bateu no horário que eu saí do serviço, né? Porque o Senhor queria que eu estivesse aqui para ouvir essa palavra. Amém. Senhor Jesus, Amém. que o Senhor a cada dia nos dê um coração e uma mente mais crescida, né? Sim. Amém. Porque diante das coisas que a gente está vendo, dos acontecimentos, a gente está vendo que o Senhor está tocando. Verdade. E nós, muitas vezes, nosso amor está se esfriando, nos encobardando diante da sociedade, né? Verdade. Muitas vezes não mostramos nosso tipo de evangélico, Verdade. mas precisamos, né? Amém. Porque a ordem é avançar. Amém. Senhor Jesus, Amém. essas visitas eu era acostumada muito a receber, né? E teve uma vez que eu falei bem assim, faça uma oração, e ele disse bem assim, eu não estou preparada para fazer uma oração, a gente tem que nos preparar para fazer uma oração de uma pessoa. Eu falei, mas se você pedir uma oração para mim, eu estou preparada. Amém. Porque o nome do Senhor a gente pode fazer a oração, a gente Verdade. está preparado. Sim. Senhor Jesus. Amém. Então, graças ao Senhor que nós conhecemos a Cristo. Amém. Que a gente não tem compartilhando nunca, né? Os homens, é verdade. Uma vez eu estava na casa de minha avó e eles chegaram sobre esse mesmo discurso. E o que a irmã Amanda falou para eles, eu também falei, né? Sim. Aí ele falou, não, mas eu estou aqui, você tem que me ouvir. Eu falei, não, mas eu tenho que falar o que está na Bíblia. Né? Eu tenho que falar o que está na Bíblia. E a Bíblia fala isso. Sim. Aí ele falou também sobre, mostrou a questão do irmão, que é da sua igreja, que é policial. Isso não é correto. O pastor não devia aceitar. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque isso não pode acontecer. Eu falei, pode sim, porque já pensou se não existisse os policiais, não existissem as pessoas, como o mundo seria? Tendo eles, a gente já vê tanta desgraça, tantas coisas, se não tivesse ele. Tem o Senhor, mas o Senhor encabeçou as autoridades aqui na terra. Aí eu falei, se um parente seu, um bandido, tiver uma arma na casa de um parente seu, e aí? Você vai socorrer a um policial?
então, tudo aqui na terra é preparado para você. Amém. Aleluia. Nós somos soldados do Senhor para falar do Senhor. E o Senhor deixou os policiais, as autoridades para defender, né? Sim. A humanidade. Senhor Jesus. Amém. E por muita iniquidade, o amor se esfriará por causa de todos, né? A gente está vendo aí, né, o amor se esfriando. Sim. A gente fala por nós mesmos, né? Verdade. Quando a gente não estamos evangelizando, porque as pessoas estão carentes, as pessoas estão necessitando. Sim. E muitas vezes a gente somos covardes, né? Sim. Não vamos diante das pessoas. É isso mesmo. Fala, se eu for diante daquela pessoa, o que aquela pessoa vai achar de mim, né? Senhor Jesus, Amém. nós devemos estar orando, Sim. estar amando, né? Sim. Perseverar até o fim, né? Amém. Completar a carreira e guardar a nossa fé. Amém. Não olhar para um lado nem para o outro, Verdade. porque a ordem é avançar. Amém. Amém. A ordem é avançar. Amém. Amém. Graças ao Senhor, né? Amém. Porque o Senhor fala por meio dos irmãos, né? Amém. Amém. O Senhor vem sempre nos alertando. Verdade. Sempre a vida do cristão, as tempestades ela vem hoje, vem amanhã. Sim. E existem tempestades que são externas e outras que são internas. Amém. Coisas que são alheias a você, que você não sabe de uma hora para outra, apresentou na sua vida. Sim. E você tem que se deparar com aquilo. É verdade. E tem outras que estão internas, situação de uma doença, alguma coisa assim. Mas qualquer um tipo de tempestade que possa vir à vida de uma pessoa, ela só pode ser combatida por meio do Espírito. Verdade. Por meio do Senhor e O nós. Espírito é o antídoto. Meio assim como o irmão falou, se dependesse da nossa capacidade própria, já teríamos desistido há anos. Mas o Senhor também não desiste de nós porque Ele é longânimo, Verdade, paciente. né? Aí, lembrando do que foi falado hoje aqui, Sim. até um irmão mandou uma mensagem para mim, eu acho que ele mandou para outros irmãos. Ô abençoado, a minha mulher pediu assinar um papel porque permitindo que eu deixasse meus filhos ir para os Estados Unidos, e eu tomei cabreiro, não sei o que. Aí, diante de uma situação dessa, até a gente tem que buscar ir ao encontro do Senhor, para você saber como você vai responder, porque é uma situação onde a pessoa já está abatida emocionalmente, então você tem que procurar algumas palavras, catar algumas palavras ali para saber a pessoa. E aí, graças ao Senhor, eu pude usar algumas palavras que os conforto para ele. Eu falei, não, irmão, você está em oração? Você está indo ao local lá, você está orando, você está conectado com o Senhor? Estou. Então pronto, esqueça. Esqueça. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Verdade. Nós não enxergamos nada que está além de nós. Mas o Senhor enxerga lá no O Senhor enxerga. E se você está conectado com o Senhor, está em oração, então esse é o plano do Senhor para os seus filhos. Amém. Realmente é difícil no nosso ser natural entender tais situações. Verdade. Mas se Deus permitiu isso, é porque lá ele vai ter melhor oportunidade para se desenvolver, para crescer profissionalmente. Sim. Então tem que olhar pela outra ótica. Né? Verdade. Transforme essa tristeza, essa angústia em uma situação de esperança. Sim. Né? E em vez de olhar para as dificuldades, olhe para o Senhor. Amém. E é isso que o Senhor vem nos mostrando, né? O que Amém. fala para a gente todos os dias. É né? verdade. A gente estava até falando aqui da situação de tristeza que a gente tem com alguns irmãos que muitos cresciam em vida e tal, que estavam sempre juntos. E é uma situação que pode acontecer com qualquer um irmão, porque a gente está alheio, né? Senhor Jesus. Basta se distanciar um pouco do Senhor e deixar com que deixar fica com uma presa fácil. Mas quando a gente está conectado, está junto com os irmãos, Viver a vida da igreja. aí o irmão levanta contra uma situação, outro levanta contra outra situação, e aquilo ali vai nos resguardando, vai assinando, vai tocando lá naquele botãozinho de alerta. Sim. Aquilo ali aconteceu com tal irmão, tá? Acendeu uma luzinha de alerta. Aquilo outro também aconteceu com outro irmão, outra luzinha de alerta assim.
E aí faz com que você se resguarde. Não você em si mesmo, mas você vai buscar mais o Senhor. Dentro daquela situação, né? Amém. Graças ao Senhor pela palavra dos irmãos. Amém, amém. Amém. Aleluia. Amém. Nós temos que ser vigilantes, porque hoje eu passei por Pegou a luta. Todo mundo passa, tá todo vendo? mundo passa, né? A semana passada eu passei por uma população para quase não chega aqui. Mas hoje, de novo. Senhor Jesus. O inimigo está furioso comigo, querendo me pegar. Isso é contra, isso é menino, ele não caiu porque Deus botou a mão nele, mas isso é. A corrente caiu na moto. Nossa, Senhor Jesus. Freou, porque a corrente enganchou e Deus foi passou. Deus não guardou, Deus sabe que Deus é poderoso, amém. Mas agora você tem que dar risada, porque se chorar é pior. Foi livramento, Deus colocou a luz, porque tem que contar, ele hoje Jesus. Amém. Mas, como eu dizendo, tem que ser vigilante. Eu estava afastada aqui da igreja, estou voltando. Por isso que o inimigo está. Ele não quer, por isso que o inimigo está. Ele não quer que você seja. Senhor Jesus. Mas fique em paz. Mas eu vou ficar forte no Amém, amém. Estou lendo a Bíblia, estou orando. Amém. Pedindo força a Deus, porque não é fácil. Não é fácil. Você sai, está no voluntário. É difícil, porque o inimigo fica puxando. Quando não acontece esse tipo de coisa, assim, que está acontecendo comigo, mas vem outras pessoas do mundo para arrastar a gente, entendeu? E aí a gente tem que ser forte, tem que se pegar muito com Deus, dizer Verdade. não, Senhor Jesus. né? Não é tudo que você pode dizer sim. É verdade. Tem que aprender a dizer não, E muitas temos vezes. que orar e temos que jejuar, porque não é fácil não. Ele me está feliz, Senhor Jesus. Mas nós temos que permanecer firmes. Amém. Firme e inabalável. Não é Senhor Jesus. fácil nesse mundo aí, isso já é maligno. Maligno. Então por isso que a gente tem que vigiar. Verdade. Temos que orar. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Daniela, essa mesma pergunta uma vez me fez, perguntando se era certo, né? Uma pessoa crente na armada. E aí, como eu já sabia de quem ele estava falando, eu sei por que você ficou mais de não sei quantos anos lá na casa dele, nunca disse a ele. Sabe mesmo, pessoal? Você vivia na casa dele, doido que ele passasse a reunir com vocês. E você nunca disse nada a ele. Agora ele está reunindo hoje, né? Aí você quer que a gente diga para ele, não, não dá para ele sair, não é assim que você quer? Meu irmão, quem vai encabeçar todas as coisas é Deus. Amém. Eu não Não é forte,